O meu nome é Laura e por muito tempo minha família passou os fins de semana em um sítio na Serra do Limoeiro, no Espírito Santo. Meus pais, Antônio e Marina, compraram aquele pedaço de terra na esperança de nos dar um refúgio da cidade. Meu irmão Caio e eu adorávamos correr pelo mato, nadar no riacho e ouvir as histórias antigas que os vizinhos contavam sobre a região. Antes de contar sobre o que vivemos naquele lugar, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre aquela serra. Dizem que a Serra do Limoeiro, especialmente a estrada, nunca foi comum. Há quem jure que ela nunca deveria ter sido aberta, que mexeram onde não deviam, que despertaram o que dormia. O asfalto veio em 1986, mas os eventos sinistros já ocorriam muito antes disso. Hoje, ninguém mais a chama pelo nome real. Serra da Morte. É assim que ela ficou conhecida. E não foi à toa. Quem passa por ali, especialmente quando a neblina rasteja densa, sente um peso diferente no ar. 37 cruzes, enfiadas na terra à beira da estrada, são a lembrança de quanto já padeceram ali. São de madeira carcomida, ferro enferrujado, algumas pintadas de branco que já virou cinza pelo tempo. Não se sabe quem começou a fincá-las, mas sempre que um novo corpo se junta à serra, outra cruz é colocada. Alguns dizem que quem passa por ali distraído e desavisado pode nunca mais sair. Há histórias de motoristas que viram sombras atravessando a pista, rostos pálidos surgindo no retrovisor. Uns comentam que antes do caminhão derrapar ou dos freios falharem, ouviram um lamento baixo. Um dos casos mais falados foi o do caminhão-tanque. O motorista vinha descendo quando de repente perdeu o controle. Testemunhas dizem que o veículo simplesmente se lançou contra uma pedra enorme, como se fosse puxado. O impacto foi seguido por uma explosão. Nada sobrou do motorista, só a cruz, que foi colocada ali poucos dias depois. Em 2012, um ônibus desceu sem freios, 41 pessoas a bordo, todas rezando ou gritando, enquanto o veículo rasgava a estrada até bater no barranco. Alguns saíram vivos, mas nunca mais passaram por ali. Dizem que até hoje, de madrugada, se alguém parar na curva onde tudo aconteceu, ainda pode ouvir os gritos ecoando. Eu e minha família nunca passamos por nenhum susto nessa estrada, apesar da sua fama. Mas voltemos ao sítio, que foi onde realmente vivenciamos algo. Tudo começou na porteira do sítio. No sábado à tarde, eu e Caio estávamos voltando de uma caminhada, quando notamos marcas estranhas no chão, perto da entrada. Eram pegadas, mas não pareciam recentes. O estranho era que, ao invés de virem da estrada, as marcas surgiam do nada e terminavam exatamente diante da porteira, como se algo tivesse parado ali e nunca tivesse ido embora. "Pai, olha isso!" Chamamos e ele veio com o senho franzido. Nosso pai olhou por um tempo e depois deu de ombros. "Solo aqui é cheio de mistério", disse ele tentando descontrair. "Não dei ideia para isso."
Mas naquela noite, enquanto jantávamos, escutamos um som vindo da porteira. Era um ranger lento, como se ela estivesse sendo aberta bem devagar. Meu pai pegou uma lanterna e foi ver. Nada. A porteira estava fechada e ninguém por perto. Na madrugada, acordamos com o Caio gritando. Corremos para o quarto dele e o encontramos sentado na cama, suando frio. Tinha gente na janela, ele disse ofegante. Muita gente. Meu pai e minha mãe tentaram acalmá-lo, dizendo que ele devia ter sonhado. Mas quando eu olhei para a janela, vi que estava coberta por uma fina camada de umidade, como se vários rostos tivessem estado ali, respirando contra o vidro. Na noite seguinte, os ruídos voltaram. Agora eram passos na estrada de terra, indo e voltando da porteira, sem nunca se afastarem demais. Mamãe estava visivelmente incomodada. Ela aparentava normalidade na nossa frente, mas eu vi quando ela chamou meu pai na cozinha e sussurrou atrás da porta. A gente precisa ir embora. Isso não é coisa normal. Meu pai, sempre cético, tentou ignorar e também agia com naturalidade. Mas nós sabíamos que ele também sentia a tensão no ar. Naquela última noite, o vento parou, o som dos grilos cessou e então vieram as batidas. 1, 2, 3 vezes, como se alguém do outro lado da porteira estivesse esperando por uma resposta. Meu pai pegou a lanterna e caminhou até lá. Quando a luz iluminou o caminho, ele congelou. Ali, diante da porteira, estavam silhuetas, sombras de pessoas paradas, sem rosto, sem cor, apenas formas escuras no breu da noite. O frio tomou conta do ar e antes que meu pai pudesse reagir, uma das figuras se mexeu. A porteira rangeu sozinha, abrindo-se devagar. Todos nós gritamos. Meu pai correu de volta, trancou a casa e ficamos escondidos até o amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, a porteira estava aberta. No chão, pegadas frescas vinham da estrada e paravam ali, exatamente onde tinham parado antes. Depois desse acontecimento, meu irmão e eu íamos com relutância ao sítio. Minha mãe também ficou cabreira no início, mas logo meu pai a convenceu que aquele tipo de visagem aparecia vez ou outra em sítios, mas que não era nada demais, que não fazia mal a ninguém. Não sei como, mas ele conseguiu convencer a mamãe de continuar indo ao sítio conosco nos fins de semana. Com o tempo, eu e meu irmão esquecemos do assunto e voltamos à rotina de sempre por ali. Nos banhar no riacho, andar a cavalo, subir nas árvores e comer frutas direto do pé. Naquele tempo trabalhava de caseiro no sítio um senhor muito simpático.
o seu Amaro. Ele sempre tinha alguma história para contar e a gente adorava quando ele contava histórias de saci, mula sem cabeça e lobisomem. Nunca soube se eram inventadas para nos entreter ou se ele realmente havia visto tudo de perto. Contava ele que quando era rapaz, passava muito tempo na roça, ajudando o pai com a plantação. Certa noite, ao voltar sozinho para casa, cortou caminho por um pedaço de mata fechada. O vento zunia forte, mas os grilos e sapos tinham parado de cantar, como se aguardassem alguma coisa. Foi quando ele ouviu o assobio, um som fino, quase zombeteiro, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Seu Amaro apressou o passo, mas a cada metro que avançava, o vento rodopiava ao redor de seus pés, levantando folhas e poeira. Sentiu que algo brincava com ele, dançando invisível entre as árvores. Num instante, o vento se adensou e formou um redemoinho bem na frente dele, girando com folhas secas e pedaços de graveto. No meio da poeira, ele jura que viu uma perna só, saltando de um lado para o outro. O redemoinho se desfez num estouro de risada, e quando Amaro piscou, só restava o silêncio opressor da mata. Correu sem olhar para trás, ouvindo os galhos estalando ao redor, como se alguém ainda estivesse pulando entre eles, zombando de sua pressa. Quando chegou em casa, o pai, velho conhecedor das coisas do mato, só olhou para ele e disse: "Menino, nunca passa sem pedir licença. O saci gosta de uma peça." Eu e meu irmão sempre ficávamos com medo dessas histórias. E nossos pais sempre diziam para pararmos de perturbar o seu Amaro, especialmente quando perguntávamos se ele já havia visto algo no sítio. Ele dizia que ver nunca tinha visto nada por ali, não. E assim seguíamos a vida. Passávamos a semana na cidade e no entardecer de sexta-feira chegávamos ao sítio, onde já avistávamos o seu Amaro acenando de longe. No entanto, um dia quando chegamos, ele estava cabreiro, olhando ao redor e com os olhos fundos. Mamãe e papai chamaram ele para tomar um café e, sem mais delongas, ele contou o que vinha lhe afligindo. E eu e meu irmão ouvimos tudo por trás de uma porta. Seu Amaro contou que nas madrugadas silenciosas ali no sítio, começou a ouvir urros vindo do meio da mata, sempre na direção de uma árvore muito antiga que ficava perto da cerca. A voz era grave, distorcida, como se algo tentasse falar e não conseguisse. Durante algumas noites ele ignorou, trancava a casa e rezava. Mas os sons foram ficando mais altos, mais próximos, até que uma noite tomou coragem e saiu para investigar. Levou um lampião e seguiu os sons até a árvore. O que viu ali o fez deixar tudo para trás. Perto do tronco retorcido, uma aparição cadavérica se erguia, magra, pálida, com olhos fundos que pareciam sugados para dentro da caveira.
A pele, se é que se podia chamar assim, parecia colada ao osso, e a coisa o encarava sem piscar. Seu Amaro caiu de joelhos, rezando baixo, e quando olhou de novo, ela não estava mais lá. Mas o frio ao redor era real. Nos dias seguintes, ele percebeu que os urros não cessaram. Pelo contrário, pareciam agora chamá-lo pelo nome. Vozes guturais sussurravam de dentro da mata, como se algo esperasse que ele voltasse àquela árvore. Seus sonhos foram tomados por visões de um rosto cadavérico o observando da escuridão. Certo dia, ao amanhecer, encontrou pegadas estranhas ao redor da casa, como se alguém ou algo tivesse circulado ali durante a noite. Seu Amaro disse que não poderia mais ficar ali, por sua própria saúde, pois não queria perder a sanidade. Ele iria para uma cidade vizinha, onde seu filho e sua nora estariam lhe esperando. Foi com muita tristeza que nos despedimos dele naquele dia. Ele se despediu de nós com carinho, mas ao passar pela porteira, avisou para meu pai ter cuidado, e ouvi-lhe dizer algo como: "Aqui tem coisa ruim", antes de ir embora, sem olhar para trás. Isso já faz uns bons anos, e as coisas no sítio nunca mais foram as mesmas desde a partida do seu Amaro. Não conseguíamos ninguém para trabalhar de caseiro lá, e quem aceitava acabava ficando pouco tempo. Nossa família também reduziu as idas ao sítio, especialmente porque assumimos mais responsabilidades à medida que crescíamos. Meus pais já colocaram o sítio à venda algumas vezes, mas sem sucesso. Então continuamos com ele, indo até lá de vez em quando. O ambiente é ainda mais silencioso do que quando éramos crianças. Nada de sobrenatural nunca mais aconteceu. Mas nunca se sabe, né? Nós que gostamos de relatos, sabemos bem como o sobrenatural pode ficar dormente, à espera de um dia despertar novamente. E caso isso aconteça, vocês aqui do canal serão os primeiros a saber.